muito boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres. E que alegria estar aqui hoje consigo nesta tarde de novembro, uma tarde em que nós realmente viemos com a roupa errada, Cláudia. Então, pois. Hoje era o dia do pijama, hoje Eu os pensava nossos que era por causa do filhotes... frio, não sei. Também, está um bocadinho fresco hoje, é verdade. Mas hoje os nossos filhotes puderam ir de pijama para as suas escolas e pronto. Teria sido uma boa solução, às vezes não sabemos o que vestir, é a mesma roupa, já usei, pronto, ficava resolvido, Cláudia. Íamos completamente diferentes, não é? Não sei, na volta ainda Pijama? temos pijamas iguais, já viste. Nunca viemos de pijama para verificar Não, mas esse era facto. uma coisa diferente. Sim, era diferente. Não ficava nada a ver. Já agora que estamos a falar do dia do pijama, dizer que este é o Dia Nacional do Pijama, porque é uma data coincide aqui com o Dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, não é? Que também se comemora hoje. É um dia de sensibilização mundial para esta questão tão importante e então nos dias que correm ainda mais importante, lembrando que toda a criança tem direito a nascer numa família. É verdade. É verdade, o que É um infelizmente assunto às vezes sensível. não é. E falando sobre a nossa convidada, O quê? vamos receber uma convidada. Vamos, sim senhora. Pronto, tenho assim um bocado de dificuldade para Então ler. vamos lá. Então, A hoje Sara vamos Araújo, a doutora exatamente. Sara Araújo. É quase aqui poderia ser minha prima, Araújo. Não, mas não. Mas não é. Não, acho que não, não sei. Podemos descobrir, já descobrimos tantas coisas neste programa, nunca se sabe o que é que Tinha a pode sua acontecer. graça. Tinha a sua graça. Alguma coisa a ver com Índia. Sim. Depois tem que ser dessa lá. O Araújo tem que vir dessa parte da família. Então, a doutora Sara Araújo é terapeuta da fala, criadora do projeto Projeta a Voz, que é uma empresa que trabalha online e cuja missão é ajudar as pessoas a melhorarem a sua voz. Hoje vamos falar sobre voz, não é voz, vozides, sobre a nossa voz, a importância e os cuidados. Cláudia, costumas ter muitos Não cuidados tenho. com a tua voz? Não. Já viste que a resposta vinha aí. E depois de manhã, então, pronto, não. Tu tens? Mas agora é de tarde, já é depois do almoço. Se eu tenho. Eu às vezes tenho um bocadinho antes dos programas, quando me sinto cansada, faço ou brrr. Vocês nunca ouviram eu fazer isto, mas eu faço aqui, às vezes, para ajudar aqui Quando já está a voz. começar o programa, portanto, Exato. é quase nada. É quase nada. É verdade, mas é melhor do que nada, Cláudia. Então, como é que é esse espírito? Não estou a perceber. É melhor um bocadinho do que nenhum bocadinho. É só a figura que ela faz. É. Os convidados ficam tipo, A olhar para nós. Olha, e as redes sociais? é melhor. Que as redes sociais? As redes sociais estão sempre a bombar com toda a informação. É só seguir o Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres para ter toda a informação relacionada com o programa, as nossas convidadas. Lá encontra toda a informação, muitas fotos, frases inspiradoras, motivadoras. Portanto, siga e esteja sempre dentro daquilo que acontece aqui neste programa tão movimentado. É verdade, tão Muito. animado, sempre com histórias inspiradoras. Às vezes não sabemos o que é que vamos desembrulhar quando abrimos aquele repousado que é a nossa convidada. Mas sempre histórias motivadoras, inspiradoras, e não se esqueça, a sua partilha, o seu comentário, o seu like faz diferença no projeto destas mulheres espetaculares que trazemos aqui ao programa. Exatamente. E então, para receber a nossa convidada, vamos passar um separador, portanto, fica aí desse lado. Até já. Até já. É assim. Então, saúde e bem-estar. Como eu já disse, vamos falar com a doutora Sara Araújo, especialista em voz e comunicação, terapeuta da fala e criadora Projeta a Voz. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Sara. Agradeço o convite. É para nós uma honra receber aqui alguém que nos vem ajudar a ter cuidado Na com a voz. colocação. Pronto, logo fica à direita. A postura de certeza. ajuda, não é? Muito. Muito. Pronto, logo Já estão de aqui. parabéns. Já está. Foi só agora. Bem, mas antes de falarmos sobre a voz, gostaríamos de conhecer um bocadinho do percurso aqui da Sara. Pronto, eu sou terapeuta da fala, não é? Há quase 23 anos. Durante o meu percurso, inicialmente eu comecei como cantora lírica, o meu sonho quando era nova era ser cantora Como é que lírica. surgiu esta paixão de cantar?
Uma vez fui assistir a uma ópera e já me imaginei lá no palco, foi assim Com que idade? incrível. Tinha 16 anos, foi quando fui para o conservatório estudar música. Então a paixão já vem antes dos 16 anos. Sim, Ninguém sim, vai para o sim. conservatório estudar música só porque não tinha mais nada que fazer. Sim, mas lembro-me perfeitamente de estar sentada e dizer um dia vou estar ali naquele palco, não é? E então comecei a estudar voz, não é? E canto no conservatório. Entretanto, tive um problema de voz que me levou a correr vários otorrinos na altura, na cidade do Porto, e ninguém conseguia descobrir o que é que eu tinha. E assim o meu sonho de ser soprano, que é aquela voz mais agudinha, não é? Foi por água abaixo. E pronto, e depois tive, entretanto, que trabalhar esse problema de voz, não é? Entretanto, tive uma nova professora de canto que também me ajudou imenso a resolver. Sara, vamos lá aqui devagarinho, só para perceber. Então, conservatório é aquilo que faz de escola principal ou era alguma coisa à parte da sua escola? Era um extra, tipo, era uma atividade extra curricular que eu tinha, não é? De canto, conseguir canto, entrar, sim. quer dizer que também já tinha aqui um background para conseguir entrar no conservatório, nem por isso? Não, entrei, era como a teatro agora, uma atividade extra, não é? Que os meus pais me proporcionaram, não é? E entrei e quis logo ir para aulas de canto porque fiquei mesmo com muita vontade, não é? De estar nos palcos e cantar, não é? E atualmente também é um dos meus hobbies. O que é que cantar trazia aqui à sua vida? Era uma lufada de ar fresco, acho que é como se de alguma forma me transformasse, não é? Como se fosse outra pessoa, não é? Era muito feliz e sou muito feliz a cantar, gosto imenso. Portanto, na sua cabeça, isto era o que ia fazer profissionalmente, não é? E sim, aos 16 anos era o que eu achava que ia imaginava ser. a fazer outra coisa. Não. E mesmo aqui o canto lírico, que é um canto tão específico, não era cantar e ser famosa. Bem, ok, pode ser famoso também com a ópera, claro, mas aquele mais pop, aquele mais dos miúdos, não é? Sim, mas gostava mais era do lírico. Estava mesmo com vontade de mesmo ser cantora lírica e correr o mundo todo, nos vários palcos e de alguma forma conseguir ser uma cantora lírica de referência, não é? Mas pronto. Tem alguma cantora lírica que seja assim uma das suas? Adoro a Diana de Amaral, é assim uma inspiração. Ouvia muitas vezes, fui vê-la a Londres, gosto imenso. Ela tem um domínio da voz incrível, ela canta igual em pé, sentada, deitada. Pois tem. Tem uma extensão vocal enorme e uma agilidade vocal muito grande. O que é preciso para ser aqui um cantor? Eu sei que agora não é? Mas o que era preciso aqui? Já tinha ideia do que era preciso abdicar e fazer para ser cantora lírica? Nós já tivemos aqui uma cantora lírica portuguesa, que isto agora é muito mau, porque eu nunca me lembro dos nomes das pessoas, não é? Mas eu lembro perfeitamente da cara dela, se isto vale a pena. E que canta muito bem, que já cantou em muitos sítios, até fora, e que nos falou aqui desta rigidez. Já tinha esta noção da disciplina, da rigidez que é preciso, dos cuidados, desde a alimentação, é porque não é só um desportista, é a alimentação, cuidados de saúde, são muitas coisas. Sim, eu tinha, inclusivamente já tinha noção que poderia ter que abdicar de ser mãe, não é? Porque iria ter que correr o mundo todo, não é? De palco em palco, e para uma criança fazer uma escola normal é muito difícil, não é? E na altura, pronto, era esse o meu ideal, não é? Mas pronto, depois outros valores se levantaram, não é? E também o desejo de ser mãe também levou, o que me aconteceu na minha vida, a ter um percurso diferente. Mas foi uma fase em que eu estava mesmo convencida, para ser uma cantora teria que ir para fora e teria que ter muito rigor, não só a nível de cuidados de voz, mas também de estudo, porque para ser a melhor temos mesmo que treinar diariamente. Se trabalhar. E então, diga-me uma coisa, surge primeiro, porque sabemos que foi aqui a um concurso, não é? Um concurso de televisão, Cláudia. Sim. Um concurso de televisão. Isso surge antes de saber, que continua a existir, e eu por acaso gosto de ver. Então, isso acontece antes de saber do seu problema com a voz? Ou depois? Não, acontece depois. Pronto, então primeiro vem o problema com a voz. Vem o problema com a voz. Quando é que surgiste o problema com a voz? Que idade é que tinha? Eu tinha mais ou menos à volta de 18, 19 anos. Era muito nova. Era, pronto. E foi aí que, pronto, decidi... O que é que sentia? Sentia que não conseguia ter muita resistência, ou seja, cantava e ficava muito cansada e rouca, e depois também sentia que era muito difícil chegar às notas agudas. E não era um perceber. problema antes? Não, antes não era. Portanto, foi de repente, ficou aqui qualquer coisa... Exatamente.
E depois, pronto, aí veio a curiosidade de, pronto, eu preciso mesmo de perceber o que é que se passa, não é? O que é que originou isso, e decidi optar por ficar em Portugal e tirar o curso de terapia da fala, para me especializar na área de voz, e ao mesmo tempo podia ser mãe, que foi outro desejo que entretanto veio, e assim podia ficar cá em Portugal e ajudar também outros cantores e professores e todas as pessoas que utilizam E foi a rápido voz. descobrir o que é que tinha? Não, não foi rápido, não foi rápido, foi um processo gradual, não é? Tenho ideia que vi no seu site ou em alguma das suas páginas que refere que as pessoas diziam que não se passava nada, Isso. que não tinha nada, mas na realidade a Sara sentia que se passava alguma coisa. Sim, sim, foi mesmo isso. Ou seja, eu corri vários otorrinos na altura, na zona do Porto, e como chegava lá, pronto, normalmente fazia o i. Eles diziam, está tudo bem, não tem nenhuma lesão, só que o problema não estava nesta nota, estava noutras notas, e então aí foi difícil ver, não é? Só depois, mais tarde, com o estudo que tive da terapia da fala e ter encontrado outros otorrinos que estão mais especializados na área de voz, é que comecei a perceber o que é que me aconteceu realmente naquela Podemos altura. saber o que é que foi? Sim, não tenho por qualquer problema, também digo aos meus pacientes, porque também agora trabalho com Sim, cantores, claro. não é? Não há problema nenhum. O que é que acontece? Com o stress que eu tinha, não é? Desenvolvi uma tensão muito grande na parte de trás da língua, que me bloqueava bastante a voz, e então a laringe levantava e eu não conseguia chegar às notas agudas. E todo esse aperto, essa tensão, não é? Fazia com que de alguma forma não conseguisse afinar muito bem, e daí na altura a minha professora de canto ter posto mais como uma voz mais grave, de mezzo-soprano e não de soprano. Mas pronto, às vezes há coisas negativas que nos acontecem que se transformam em positivas. Exato, não é? porque hoje tem aqui uma profissão, uma carreira. E adoro, que gosto, adoro. E que de Adoro. certa maneira está ligada. Então, e como é que surge aqui o concurso? Antes de falarmos aqui então do seu percurso aqui do projeto A Voz. Então, o concurso surgiu porque eu tirei o curso de coach em 2017 e um dos desafios que me propuseram lá foi perder o medo de estar perante uma plateia. Então, como eu gostava de cantar e ouviram-me a cantar, disse assim, não, Sara, tu tens que ir a esse programa e quando tu Tinha medo de estiveres... estar perante uma plateia. Sim, assim, muita gente tinha. Então, eu pensei assim, bem, tenho a família toda na plateia, tenho 4 pessoas, tenho a banda atrás. Se eu conseguir aquilo, nunca mais vou ter medo de falar em público. Então foi mesmo com esse objetivo, foi-me de superar, ou seja, de estar num palco televisivo e conseguir... Portanto, isto é assim, a fazer já que tenho que fazer uma superação assim para toda a gente ver. Cláudia, acho que era isso. Era. Um desafio Sem para nós. dúvida, O que é que sim. te parece? Tu consegues. É sim, Estás sim. na... Não estou, eu às vezes engano. Consegues enganar? Engano. Outros não conseguem, não é? Estar ali. Mas porquê na televisão? Porque Na era altura a foi o sua que área surgiu, foi uma gostava. amiga minha que estava a tirar o curso de coach comigo e disse, eu vou-te inscrever no programa. E eu, não, eu não vou, vou-te inscrever. Então pronto, chateou-me tanto, não é, que eu acabei por me inscrever e depois fui, não é, e efetivamente foi uma prova de superação, não é, que nós éramos 5.000, dos 5.000 ficamos 100, depois acabei por ir, não é, e fiz, e realmente é uma sensação que eu acho É que muito nunca tempo, mais... não é? Ali ficar ali nas Sim, é um processo, não é, bastante grande. estas triagens. Isso, não é? isso. As pessoas normalmente vêm na televisão e acham que já estão Sim, selecionados. porque as pessoas veem ali aquela pessoa que entrou e que foi para as provas cegas, não é? Sim, mas normalmente nós passamos por... nós éramos cerca de 5.000, não é? Então vão escolhendo, e depois ficam 100 que depois vão ao programa. Sentiu-se Especial. importante e especial, não é? Sim, mas eu também fui cantar Ave Maria de Gounod, que é sempre Ah, aquela sim. música que toda a gente gosta, não é? Apesar de ser um bocadinho diferente do programa, não é? Num registro Sim. diferente, mas é lírico, normalmente as pessoas quando casam adoram entrar com essa música, pronto, foi mais nesse sentido. Muito bem. Experiências, não é? E então, foi tirar o curso de terapia da fala e o que é que aprende aqui, o que é que a encanta aqui na terapia da fala, além de ajudar a resolver o seu problema? Pronto. Não, o que me encanta é mesmo poder ajudar profissionais da voz, porque quase todas as pessoas usam a voz, muitas delas só conseguem mesmo fazer a profissão com voz. Sim. E vejo muito poucas pessoas a terem Nós, cuidados por com a exemplo, voz. não dá para fazer a profissão sem voz. Quer Pois. dizer, dá para falar, eu consigo ainda um bocadinho, Que horror. mas precisamos da voz Não, para acho que falar. não, acho que ia ser difícil fazer este programa sem voz.
há sempre uma maneira de superar. Falamos mais agudo, falamos mais grave e contornamos ali onde o rouco está. Viramos à direita em vez de Pronto. virar à esquerda. Então já são especialistas em contornar problemas de Bastante, bastante. Mas para falar assim é um bocadinho sempre mais difícil. E então, a terapia da fala, o que é que um terapeuta da fala faz na realidade para depois percebermos aqui a sua especialização, porque tem aqui uma área um bocadinho diferenciada, é terapeuta da fala, mas com uma área aqui um bocadinho Sim. diferenciada. Pronto, o terapeuta da fala trabalha todas as áreas, não é? Relacionadas não só com a voz, mas também em tudo que seja músculos, de motricidade orofacial, problemas de deglutição, tudo o que seja alterações a nível da fala, não é? É sempre da responsabilidade do terapeuta da fala. Normalmente nós já fazemos a avaliação, tentamos sempre fazer também prevenção, fazemos a parte da terapia e depois também damos a alta ao paciente, ou seja, é uma profissão bastante independente, não é? Em que nós conseguimos fazer a avaliação e saber o que temos que fazer, não é? Falou aqui de uma área que não sendo a que vamos falar hoje, mas que as pessoas às vezes não associam à terapia da fala, que é a parte da deglutição, não é? Isso é verdade. E também, mesmo a voz, às vezes tem pessoas que ligam, eu queria uma consulta de voz com a doutora Sara, assim, mas a doutora Sara só faz terapia da fala, não faz terapia da voz. Ou seja, mesmo a voz, não é? Mas também não ligam, não é? Pensam sempre que fala é não falar bem as palavras, não é? Sim, e associam também mais a crianças, não é? Que têm dificuldades de articulação, em alguns sons, não é? Mas pronto, neste momento estou mais especializada nessa área. Também trabalhamos a parte da audição, pessoas que colocam próteses ou implantes cocleares e depois têm que fazer toda a reabilitação. Também fazemos esse tipo de trabalho. Que também é uma área bastante interessante, não é? Sim. Porque quem põe os implantes, alguns ainda não aprenderam a falar, não é? Se for criança, não, mas normalmente eu trabalho só com adultos. Já com adultos, portanto, que já... Ou seja, eles perdem e depois têm que fazer uma reabilitação para se habituarem aos nomes, fazer no Depois fundo a crianças, que é do princípio, é mais difícil, não é? Eles acabam por se habituar, porque é o som que ouvem, não é? Mas já nascem assim, não sabem o que é ouvir normal, não é? Mas os adultos ouviram normal e depois perder é mais complicado. Muito bem. E então, fala-nos um bocadinho do seu percurso desde que se licenciou, não é? Aqui até criar este seu projeto e como é que surge aqui o projeto, a empresa Projeto à Voz? Então, o Projeto à Voz surgiu de haver uma necessidade cada vez maior de chegar a pessoas que têm problemas de voz. E como os cantores e os apresentadores e mesmo professores normalmente não estão sempre na zona geográfica onde eu estou, não é? Às vezes tenho que ir para fora. Eu pensei, bem, realmente o online facilita imenso, quer em questão de tempo, não é? Porque as pessoas acabam por, de alguma forma, não ter que ter a viagem, não é? O trânsito no Porto deve ser aqui como em Lisboa, não é? É um bocadinho complicado. Eu não sei qual é que é pior, confesso. Nunca fui ao Porto assim para Pronto, trânsito. mas demora-se bastante tempo a chegar, não é? Às vezes à consulta e então acaba por ser difícil. Às vezes gasta-se bastante tempo a fazer as deslocações. Por isso decidi online, as pessoas não têm que de alguma forma estar-se a deslocar e acaba por ser uma coisa prática, não é? A pessoa está no trabalho, está em casa e liga-se e faz a consulta. E antes de abrir a empresa, já tinha feito algumas consultas? Como é que foi? Foi logo, assim que se licenciou, pensou, eu tenho que ter o meu espaço? Não, eu trabalho num hospital, não é? E criei uma unidade de voz juntamente com uma médica de otorrino, também especializada na área de voz, e trabalho lá. Tal coisa que não teve quando precisou, Sim, não foi? que agora criei, lá está, que é para ajudar, assim, as pessoas quando forem já se vão sentir acarinhadas, porque já alguém que tem problemas de voz em determinada região já é explorada tudo isso na consulta de voz. Então fala-nos dessa unidade que criou juntamente com uma médica otorrino. Sim, pronto, é um hospital no Porto e normalmente nós estamos sempre às 2, é à sexta-feira e o paciente vem de várias zonas do país e faz uma avaliação, quer por terapia da fala, quer por otorrino e já sai de lá com um diagnóstico e com o plano de intervenção, ou seja, se terá que fazer terapia da fala ou se só se resolve cirurgicamente o problema de voz ou com fármacos. Que tipos de problemas é que lhe aparecem? Então, normalmente são os nódulos, que é o mais comum, não é? Mas também existem quistos, existem pólipos, os fumadores aparece muito o edema de Rank. Vai-nos ter que nos explicar essas palavras, esses palavrões todos, não é? É um edema acentuado que existe nas pregas vocais das pessoas que fumam, não é? Do ar quente vai provocando esse edema. E de ar quente? Sim, do tabaco.
E então, por isso é que a voz dos fumadores é muito grave e, de alguma forma, Sentido. rouca. Faz sentido, mas nunca pensei, Cláudia, que o ar quente fosse um problema, não é? Pelos vistos. Sim, e também Pois, produz e secreções. Então, as pessoas fumadoras estão sempre a pigarrear. E não é? arrear faz mal, isso eu sabia. É, pronto, mas de qualquer das maneiras, pronto, pronto, às vezes não tem nada nas cordas vocais, já aconteceu pessoas ficarem sem voz por questões mentais, de bloqueios que têm, não é? Mas pode também haver algum problema, por isso quando vão lá já depois saem com o que têm e o que têm que fazer, não é? Acaba por ser uma coisa que acabam por fazer as 2 consultas num dia, é vantajoso. Pois, porque normalmente quando se vai ao otorrino não se tem lá logo a terapia da fala ou vice-versa, não é? Portanto, é aqui importante esta conjunção. Então, falando hoje sobre o nosso tema, não é? Portanto, voz. Primeiro, qual é que é a importância aqui da voz? O que é que a doutora Sara, que está aqui com estas pessoas, não é? Profissionais, não profissionais, portanto, não são só os profissionais que precisam da voz. Qual é que é esta importância que as pessoas lhe transmitem como voz? Então, a voz é um meio de comunicação, não é? Nós usamos a voz para comunicar. E então, quando há alguma dificuldade, ou ficam roucas ou cansados, as pessoas ficam limitadas, não é? Tenho pacientes que me dizem: eu chego a casa tão cansada de falar que nem me apetece falar com a família, não é? É verdade, é verdade. E isso acaba por ser uma coisa que não deveria acontecer, não é? Ou seja, qualquer profissional da voz, não é? Tem que aquecer a voz, utilizar, trabalhar e depois arrefecer a voz e depois estar com a sua família, não é? Mas será que esse cansaço que as pessoas referem não é um cansaço também às vezes mental, não é? Porque a voz tem aqui o processo físico, não é? De falarmos, mas na realidade começa aqui na nossa cabeça, não é? Tudo o que eu estou a falar primeiro tem que ser pensado no meu cérebro. Sim, por isso é que daí os cuidados com a voz, não é? É importante, quem vai utilizar a voz tem que dormir bem, tem que hidratar bem as pregas vocais, não é? Todos estes cuidados faz com que não aconteça isso ao final do dia, não é? Por isso é que nós batalhamos cada vez mais os profissionais da voz fazerem aquecimento vocal, não é? Porque vai fazer toda a diferença e prevenir o aparecimento de lesões, não é? Nas pregas vocais, mas de alguma forma é muito importante também passar esta mensagem, não é? Que é preciso ter cuidados e se tiverem cuidados conseguem chegar ao final do dia bem, sem essa tal fadiga, não é? Nessa questão da fadiga, por acaso tem alguma, sei lá, não é um estudo, mas percebe que as mulheres são mais atritas, afoitas a ter essa fadiga, as mulheres que têm sempre muito mais, são mais multitasking, têm mais essa fadiga ou nem por isso? Os homens também? Sim, os homens também acontece, mas acontece muito mais com as mulheres, porque também somos cíclicas e a parte hormonal também influencia a voz, não é? A parte hormonal também influencia a voz? Influencia. Caramba! Pronto, então, e sem contar que as mulheres, principalmente quem tem um perfil muito de fazer, não é? Muitas coisas, não é? É normal que ao final do dia a gente chegue cansado, daí a importância de haver um equilíbrio entre o lado masculino e feminino, não é? Para não haver assim esse cansaço. Portanto, importância da voz, sem dúvida, a importância da voz principalmente para quem é profissional da voz, não é? Como já vimos, cantores, apresentadores, professores, não é? Professores aparecem muito lá na unidade de voz. Com alguns problemas já. Pois, porque normalmente os professores, como a voz vai melhorando depois ao longo do ano, não é? Ou seja, tem sempre a interrupção letiva, não é? Vai melhorando sempre a voz, não é? Então vão adiando sempre o problema de voz. Mas o que nós aconselhamos é que uma rouquidão de 15 dias, não é? Convém ir ao otorrino e ver o que é que se passa. Não é normal. Não é normal. Porque principalmente no inverno acontece muitas vezes a pessoa estar mais... Pronto, com a voz assim um bocado, a garganta a arranhar. Cavernosa. Sim, mas pronto, por isso é que também existem otorrinos para ajudar, não é? Porque se arranha, depois a voz vai ficar rouca também e vai prejudicar, não é? Principalmente num ambiente com ruído. Já fizeram vários estudos em escolas que os professores têm a voz rouca, as crianças têm muito mais dificuldade em assimilar a matéria. Então é muito importante também que a voz esteja bem, não é? Pronto, lá está, mas é para terem isso em atenção, por estar muito tempo com a garganta a doer e Isso, sim, não é normal, convém procurar ajuda. E então, eu acho que nos professores ainda tem uma outra questão, que é a parte emocional, que é o seguinte: quando se tem que dar um grito, eu sei que não se dá gritos e que não se deve, eu percebo, mas vão lá vocês para as salas e depois contem-me. Quando se tem que dar ali uma voz, é muito difícil
a pessoa às vezes não é não se descontrolar, de ficar ali a gritar feito maluco, mas aquilo sai ali de dentro, não é? Como nós em casa, não é? Como mães, às vezes sai ali uma voz mais alta que até não queríamos, mas às vezes sai, não é? Sim, E isso também não é bom para a voz, não é? Não. Até para gritar é preciso técnica. Eu acho que sai mais natural. Um grito O mesmo. grito, sim. Sim, Mas mas se o for- problema depois é as consequências do grito, não é? Então, É porque um grito é como. Pode-nos explicar aqui um bocadinho da fisionomia aqui sei lá, das cordas sim, como é que se produz a voz, não é? Exatamente. Então, o ar vem dos pulmões, não é? E chega aqui ao pescoço, temos uma estrutura que é a laringe, e lá dentro temos dois músculos que são as pregas vocais, não é? Quando nós respiramos, elas estão abertas, quando nós produzimos voz, elas juntam e produzem um som, que depois vai ser amplificado, não é? Pelos nossos lábios, pela nossa língua. Quando é um som oral, não é? Sai pela boca. Quando é um som nasal, que é o caso do me, do ne e do nhe, sai pelo nariz. Isto é uma coisa também que as pessoas não sabem muito, não é? Que há sons. Exato. Isso também é um exercício que eu faço com os meus pacientes, que é o me mastigado. Até às mães, eu acho que nós já falámos aqui, não é? Quando falámos de ajudar os mais pequenitos a falar, é uma coisa que às vezes os pais não têm esta noção, não é? Que há a língua para fora, a língua para dentro, não é? Sim. Que dependendo do som, não é? A língua tem diferentes posturas. Mas então, estávamos aqui a falar de como é que foi o som. Portanto, vem ar daqui. As cordas vocais juntam, Sim. produzem um som e depois vai ser amplificado, não é? Claro que quando damos um grito, não é? Que foi o que me perguntou, não é? Normalmente, muitas vezes, como é uma coisa muito rápida, não é? Não temos muito tempo de inspirar, ou seja, acaba por sobrecarregar bastante aqui esta região, não é? Porque nós queremos que saia mais amplificado. Isso, e convém abrir a boca, porque há pessoas que gritam e estão com os dentes fechados, então... Então ainda é mais complicado, Sim, há pessoas que têm... Não, é verdade. Há pessoas que se vissem a falar, falam muito assim, não é? Falam assim com a fechada e quase... Eu estou a exagerar. Sim, é com imprecisão articulatória. Sim, nós também trabalhamos isso, porque quem projeta a voz e não abre a boca para falar vai ter problemas também, ou dor de garganta, não é? É muito difícil e não chega à voz, então tem que aprender a projetar a voz. Mas ainda falando do grito, o que é que acontece quando o grito é feito mal executado? Um grito mal executado. Então vai acabar por ferir as pregas vocais e se for repetido, É tipo não é? um rasgo, não é? Não rasga as cordas vocais, mas há tipo, elas juntam bruscamente, não é? E repetidamente acaba por prejudicar e por isso é que aparecem depois também problemas de voz. Por isso é que nós tentamos sempre, caso seja mesmo necessário gritar, também ensinar, não é? Como é que se grita. ensina a gritar? Diga. Então, tem que ser sempre com o apoio do diafragma, que é um músculo que nós temos aqui debaixo dos pulmões, e quando ele tiver que chamar António, não é? Tem que contrair o diafragma António! para ajudar a projetar a voz. Eu nunca tive problemas em projetar a voz. Não. Confesso. Mas isso aconteceu-me. Eu dei aulas há alguns anos. Isso aconteceu-me, às vezes na emoção de um António que vai correr para a estrada, de um António que de repente quando a gente dá conta está em cima de outro António, lá na sala de aula porque se engalfinharam os dois, a pessoa tem aquele movimento e aquilo é tão rápido e parece que a sensação é que rasgou aqui qualquer coisa. Que Sentem tipo uma impressão, não é? Exatamente. Tipo, pronto. Agora vou ficar aqui, é quase como às vezes num tendão, não é? E já dei um jeito, agora vou ficar aqui uns diazinhos, tenho que fazer cuidado, não é? Então, estratégias para tomar conta da voz. Vamos lá. Portanto, dormir bem. Dormir bem, O que é os importante? pilares. Porque o sono é super reparador, não é? E as cordas vocais são músculos, não é? Se nós não descansamos, não é? É a mesma coisa que os músculos não descansarem, não é? E os profissionais da voz são atletas vocais, não é? Então tem que ter Atletas tudo... vocais, é uma boa ideia. É, vocês são atletas vocais. Nós somos... Cláudia, afinal! Afinal somos atletas, chegou o dia em que somos atletas. mais nada. Não interessa. Agora eu vou dizer, esta é a verdadeira verdade. Eu sou uma atleta de segunda a sexta às 15 horas, todos os dias, 1 hora por dia. Viram? Essa é ela própria. Olha, agora até me deu aqui os abdominais, vê só.
Está bem fraquinho. Pronto, dormir é muito... Dormir bem é fundamental para repousar, não é? Pronto, para haver um descanso, não é? Da voz. Depois a hidratação, é muito importante beberem água. Vamos beber água. Já praticar, vamos já Esta água praticar. está gelada. E depois é a temperatura da água. Há pessoas que são muito sensíveis à temperatura da água, não é? Sim. Normalmente eu pergunto sempre aos meus pacientes, eles já sabem, dizem-me logo, ai, quando eu bebo uma bebida com gelo, fico logo mal da voz. Pronto, e nós tentamos eliminar isso. Mas há pessoas que bebem e não têm qualquer... Considera que ninguém deveria beber água gelada? É assim, eu não consigo... É assim, lá na literatura tem, mas há pessoas que não têm qualquer efeito à água gelada. É? Sim, e há... Pronto, por exemplo, o caso da Ivete Sangalo, ela usa muito gelo após o canto, não é? Sim, porque faz vasoconstrição, ou seja, acaba por dar uma forma, como temos uma pisadura e vamos pôr gelo. E então, como tudo que nós sabemos da terapia da voz, não é? Vem da parte do desporto, da fisiologia do desporto, não é? Acaba por ser uma questão que muitas vezes também A colocamos. minha sensibilidade, a minha pessoal, diz-me, para já não gosto, água não é uma coisa que eu gosto de beber gelada. Mesmo no verão, pode ser um bocadinho fresca, gelado, não gosto muito. As bebidas às vezes sim. Mas, por exemplo, quando estamos a falar há algum tempo, não me sabe bem o gelado porque quando parece que sinto o frio na garganta que está quente. Pronto, lá está, varia de pessoa Está para quente, pessoa. não é? Parece que estou aqui a fazer um choque térmico Sim. e não me sabe bem. Sim, pronto, o que está descrito cientificamente é mesmo isso, é coisas muito quentes ou muito frias fazem choque térmico. Então, de alguma forma, produzem secreções e depois as pessoas também andam sempre a pigarrear. Mas há pessoas que bebem e que não têm qualquer tipo de indicação. Normalmente eu vejo sempre de pessoa para pessoa. E beber chás quentes, e ao contrário. Também é a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Tudo que é extremos... Quente, muito quente. Muito não é? quente, ou então no café, tipo, chávena escaldada e o café a sair e as pessoas bebem assim. Pronto, isso é muito Eu agressivo. confesso que eu sou fã do quente ou do frio. Eu gosto de coisas frias, tudo o que é morno não. Frio ou quente, mas sou capaz de beber a escaldar, mas por exemplo o café não gosto muito quente. Gosto de quente sem ser a escaldar. É engraçado. Mas o chá eu gosto de escaldar. Sim. Gosto daquele chá que queima. Critica-me porque eu ponho água. Eu gosto de chá a queimar a língua. Fico ali isso também é um bocadinho... Fico 2 dias com a língua sem saber a nada porque tenho a língua Não, queimada. isso também é um bocadinho... Depois para falar É e louco, tudo... não é? É uma coisa rude. É uma coisa Não, isso também não, isso também não. Não faz bem, não é? Não, não, não. Portanto, chazinho quente, mas não... Quente, mas com um bocadinho de água para arrefecer. Pronto, deixamos o chá arrefecer, porque senão já não é a mesma coisa se pusermos água fria, o chá não sabe a mesma coisa. Não. Depende da coisa. Depende, olha, por exemplo, Mas se eu ponho tirares às a saqueta mais cedo ou assim. Eu ponho à Sempre mesma, intensificado. pronto. Iremos agora falar aqui uma meu conversa de chás. Deus. Temos de trazer aqui alguém do chá para compreender este lado. Então, sono, Hidratação, ou mais. seja, a hidratação não precisa de ser só água, era isso que eu queria também dizer. Ou seja, as pessoas têm uma alimentação, comem sopa e bastantes legumes e frutas, não é? Também estão a hidratar, não é? As cordas vocais. Uma Sempre. boa alimentação. Sempre, sempre. Nós estamos sempre aqui a levar com a boa alimentação. Vai chegar um Dias e dia dias que a fio. bate. Quem não gosta de água, normalmente eu recomendo fazer uma nebulização, que é aquela máscara que se coloca com soro fisiológico que hidrata diretamente as cordas vocais. Porque a água não passa nas cordas vocais, senão engasgávamos. Ou seja, Sim, claro. e o que nós temos mais diretamente para hidratar as cordas vocais é a nebulização. E isso não funciona em paralelo com a água, não? Pode funcionar em paralelo, só que em termos de rapidez, a nebulização hidrata muito mais rápido, não é? Porque nós ao inalarmos estamos diretamente a Devemos fazer hidratar. uma nebulização de vez em quando, nós. Antes do programa era espetacular. Eu tenho a máquina. Tem. Quando o João era pequenino. Cláudia, traz a máquina. Começamos a fazer a maquilhagem, então está bem, pode ser uma coisa bem vivida. Tu fazes. Eu nunca fiz isso. Sim, dá um conforto muito grande, principalmente se houver ar-condicionado, porque o ar-condicionado seca bastante. Sim, o ar-condicionado seca, mas também sem ar-condicionado. Morremos no frio e morremos Pronto, no então o calor. equilíbrio é ar-condicionado e fazer uma nebulização antes. Mas este ar-condicionado, olha, é a pele que outro dia teve aqui alguém que nos falou da pele e que nos disse que temos que ter cuidado com o ar-condicionado e com a pele. O ar-condicionado para a voz, estamos tramadas. Claro. Então trazes o Só um aparelho. bocadinho. Já dei uma solução, Equilibramos. trazem o nebulizador e fazem Quanto tempo é que se faz isso? Depende, normalmente depende do nebulizador, mas normalmente de 5, 10 minutos.
Há uns que até dá para pôr mais rápido ou mais devagar. Põe-se assim aquelas máscaras da... Isso. Eu nunca tive isso em casa. Não, mas os profissionais da voz com quem trabalho, que não gosta de beber água, não é? Não, eu gosto de Normalmente beber água, pá, eu bebo água. Pronto, já estás a fazer alguma Mas isso parece mais fixe, parece que isso vai funcionar melhor, vou ficar com uma voz mais bonita. Que eu não gosto muito da mina voz, confesso, de ouvi-la a falar. Não... Eu estou aqui a olhar de lado para as câmaras porque eu não gosto de ouvir a minha voz. Mas pronto, pode ser que fique mais harmoniosa, não sei. Pelo menos vai ficar mais hidratada. Pronto, e mais feliz da vida dela. Então, e mais cuidados, portanto, sono, alimentação. As alergias, que agora é uma coisa que vejo bastante cada vez mais nos pacientes, com estas alterações climatéricas, controlar as alergias, porque tudo que seja, alergias vai afetar a parte da projeção, não é? A nível da ressonância, por isso tentar procurar ajuda nesse sentido. O refluxo também, ou seja, há alimentos que às vezes podemos comer que de alguma forma podem provocar refluxo e acabam por prejudicar a voz, não é? Também é uma das coisas. Portanto, a nossa alimentação que é muito rica em tomate, cebola, suminho de laranja, assim, coisas ácidas, não é? Há pessoas que Se dão mal, não é? dão-se mal com isso, não é? E que deviam evitar isso antes de falar, portanto, um professor antes de falar, nós aqui Sim, antes de fazer um programa à tarde. Sim, se sentirem que Sumo de laranja proibido ao almoço. tem algum efeito, não é? Se sentirem depois ao falar Normalmente os meus pacientes já têm tipo um ardor aqui nesta zona. Isso é sinal de refluxo. Sim, normalmente é um dos sinais, porque é um refluxo que não é aquele refluxo gastroesofágico que vem à boca, não é? Um refluxo que chama-se silencioso, vem só até aqui à laringe e desce. Sim. E que incomoda realmente a falar, isso incomoda realmente Sim, a falar. e depois dá vontade de pigarrear, não é? Mais, eu agora bebi água, agora estou com vontade exato, de fazer isso. Depois o que eu acho que era importante também passar é a importância de ter um plano de aquecimento vocal, porque são Então atletas explique-nos o vocais. que é um plano de aquecimento vocal. Então, um plano de aquecimento vocal é um conjunto de exercícios que trabalham os vários subsistemas da voz, não é? Ou seja, normalmente tem exercícios de respiração, aqui para o diafragma, depois tem exercícios de voz, tem exercícios de ressonância para colocarmos a voz, para conseguir projetar melhor a voz, e exercícios de articulação. Quer-nos dar o exemplo de um de cada, pode ser, ou não? Pronto, exatamente. Então, para trabalhar a parte da respiração, podem colocar aqui as mãos nas costelas e, ao inspirar, têm que sentir a alargar as costelas. Ao inspirar, Isso. ao ir para dentro. E depois fazer o som. Isto é aquele para trás. Tem muito. Não fiquei com o ar todo, não enchi isto tudo. Vai, claro. E quando tiver a acabar o ar, contraem a barriga para dentro, para o restinho do ar sair. E a ideia é verem, cada vez mais aumentarem a vossa capacidade respiratória, para depois terem mais ar para falar durante Mas mais isto tempo. parece muito fácil, mas para quem nunca fez isso, nós já fizemos, pronto, eu sei que a Cláudia também já fez, mas para quem nunca fez isto, inspirar e as costelas aqui alargarem não é nada fácil. Pois não, estou aqui a exemplificar, mas isto Isto existe. tem que se aprender, tem que se primeiro inspirar e expirar pelo diafragma, e eu acho que ainda é nível 2, a coisa das costelas, que eu acho que isso foi das coisas mais... é difícil. Sim, mas com treino, como qualquer Não, coisa. sim, consegue. aprende-se a pôr aqui. Tem que pôr aqui as mãos e ver se as vossas costelas mexem, abrem. Pronto, um exercício aqui Da respiração. para a Agora de voz, não é? Podem fazer o tal trrr da língua ou dos lábios. Esse eu ainda gosto mais. Há pessoas que conseguem fazer os dois, há outros que só conseguem fazer. Isso. A Ruth já está a fazer grave agudo, ou seja, já está a flexibilizar as pregas vocais. Este, porque é que eu gosto de fazer este? Eu acho que esse é muito bom para começar, quando estamos mesmo assim, de manhã, que nós estamos cá sempre à tarde, mas de manhã, começar aqui. Mas depois o outro, a mim mostra-me o ar, quando eu estou aqui com alguma dificuldade em gerir o ar. Porque Boa. para fazer isto eu tenho que estar sempre aqui a produzir ar. E quando estou um bocadinho preguiçosa, sei lá, porque hoje não me apetecia assim tanto, isto ajuda-me
Viram que a minha voz ficou logo mais bonita? Ai. É isto que eu não faço. Quando Então vocês façam me ouvem- aquecimento bem. vocal. Igual atirem tomates lá Põe nas a redes voz sociais voltada. e digam: Ruth, faça por favor os exercícios para ser mais agradável para nós ouvi-la aqui deste lado. Obrigada. Sim, está muito bom. Isto é a minha voz cá em baixo, não é a minha voz. Pronto. Isto para Para aquecer a voz, não é? Ajuda a drenar edemas e a voz fica mais límpida. drenar edemas. Ou seja, normalmente nós acordamos e a voz está assim rouca quando acordamos mesmo. Ao fazer Vernosa. este exercício aceleramos esse processo. É Assim maravilhoso. mais, parece que Mais a voz, límpida. a voz pega e fica assim com uma postura mais direitinha, parece É, que mais assim no sítio, uma mais límpida. maquilhagem e penteou o seu cabelo e ficou mais chique. Exatamente, não é? É isso tudo. É isso, é isso. Pronto, agora para a parte da ressonância, para projetarem mais a voz, podem fazer o que é para trazer a voz mais para a frente. Ainda está aqui. Tens nas bochechas. Não estou a conseguir pôr esse som aqui. Vibra aqui. Ah, sim, já. Estava a ver que se o meu som estava noutro sítio qualquer, estava perdido. Está na garganta. E para a articulação, podem fazer, por exemplo, ou um trecho do que vão dizer no início do programa, não é? Para Ou então preparar. o rato roeu a rolha. Ou destrava-línguas, ou terá, teré, teri, teró, teru, derá, deré, deri, deró, deru. Terá e drá. Sim, grá, gré, gri, gró, gru. A ideia é exagerar e trabalhar todos os músculos orofaciais. Derá, deré, deri, deró, deru. Disse mesmo bem. Drá, dré, dré, dró, dru. Parece que os meus dentes quase estão a sair a placa. Eu não tenho. Drá, dré, dri, dró, dru. Isso, a ideia é preparar todos os músculos e quando forem a falar ser muito mais fácil. E que faz muita diferença, não é? É. Eu acho que se estão atentos, a minha voz mudou radicalmente, só por causa deste bocadinho, porque eu já estou com a voz mais colocada aqui acima. Pronto, a ideia é fazer 30 minutos antes do uso vocal, 30 minutos, meu Deus! no mínimo. Olha, maquilhagem, cabelo, agora nebulização, 30 minutos, a gente chega cá quanto tempo antes? Oh, meu Deus! Tudo ao mesmo tempo. Podem fazer no carro ou vir para aqui. Se o filho deixasse. As crianças adoram estes exercícios. É. Também agora há muitas crianças roucas, não é? Com problemas de voz. E porquê? Gritam muito na escola. Que gritam ou porque estão tanto tempo caladas e depois quando vão a falar aquilo parece que nem funciona bem? Ou está frio? Normalmente o que tenho recebido são mesmo pacientes que de alguma forma são aquelas crianças que gostam de ser líderes na escola, gostam O meu de... filho, por exemplo, fala muito alto. Pronto, ou isso. Filho da mãe dele. Mas ele fala mesmo alto, às vezes até a mim me... E não tem perda auditiva. Já fomos ver, não. Ah, ok. Então pode ser modulação mesmo dos... Sai mesmo à mãe, sai mesmo à mãe. Se a mãe baixar o tom, ele também baixa. E o pai? E é assim, Pai, o pai só diz que vocês são muito barulhentos. É uma frase recorrente lá de casa. Vocês são muito barulhentos. Mas às vezes às vezes sim, barulhentos quando há aquela mais excitação ou zangado ou alguma coisa. Mas mesmo a falar normal, que estamos ali os dois a falar à noite antes de dormir, que é suposto uma coisa zen, nós falamos alto. Eu dou conta que falamos assim. É a projeção, já nascemos com os altifalante bons, boas colunas. Podia dizer uma marca, mas não, são as nossas. Marca Araújo. Santos, eu acho que é Santos, neste caso, acho que a marca é Santos. E então, por exemplo, os professores também. deveriam fazer isto. Sim, eu incuto isso também. Ou em casa, tentamos sempre ver quando é que podem fazer os exercícios, não é? Mas pedimos sempre para fazer. E quando terminam as consultas, não é? Imagina tem algum problema de voz, resolvemos o problema de voz, depois no final damos um plano de aquecimento vocal personalizado para cada pessoa, porque vai depender do número que é de... preciso. Sim, por exemplo, há dias em que eles têm mais aulas, precisam de um plano específico. Outros que, por exemplo, só têm 2 blocos de manhã, não é? Não precisam de um plano muito, muito grande, não é? Mas normalmente deixamos sempre isso porque é o que vai prevenir o aparecimento de um problema novamente de voz. Aquecimento feito dá para o dia todo? Depende, às vezes é preciso reaquecimento.
Porque, por exemplo, quem faz o dia todo de aulas, não é? Porque Sim, há muita sim, gente sim, que faz sim. dia todo de aulas, tem ali uma pausa de almoço, não é? Sim, normalmente o que eu peço é para gravar a voz antes de entrar, por exemplo, no caso do professor, antes de entrar na escola, depois na hora do almoço e ao final do dia. Se a voz não estiver muito alterada, dá. isso é Se uma boa vir técnica. que efetivamente fica bastante pior à tarde, tentamos na hora do almoço fazer um reaquecimento, só com alguns exercícios para conseguir aguentar, não é? Ao final da tarde. E falando de alimentos, falámos aqui das bebidas quentes, das bebidas frias, que eu acho, bem, não sei se toda a gente saberia, mas alimentos, há coisas, já nos falou aqui daquelas questões mais ácidas, mas há alguma coisa que não se deva comer ou que se deva comer ou que... É assim, a maçã é muito boa. Para quem gosta de maçã, trincar a maçã, não é? Acaba por ajudar a saliva a ficar mais fluida, não é? E também, ao mastigar, já estamos a trabalhar estes músculos orofaciais, Portanto, não é? uma maçãzinha já é um E aquecimento limpa também. ou não as cordas vocais? É assim, as secreções ficam... Ou seja, a maçã não passa nas cordas Claro, vocais, sim. não é? Mas a saliva fica mais fluida, é o que dizem os artigos. Que dizem, ai, come maçã que isso limpa as cordas vocais. Ah, é? Não, não limpa, porque não chega lá com... Não faz sentido. Nas cordas vocais É só que eu passa ouvi ar, dizer isso. só A passa ar. nebulização, eu gostei dessa ideia de nebulização porque realmente faz sentido É, que chegue sim, lá sim, e que sim. faça alguma coisa. Sim, Agora, a e notam maçã- logo, o benefício é imediato. Só se for para- Pois não. Só o caso de pessoas que têm alergia é que às vezes a nebulização pode ajudar ainda a que liberte mais secreções. Então, normalmente nós fazemos o teste antes, por exemplo, no caso de um programa televisivo, não é? Testamos sempre antes, porque como aquilo acaba por de alguma forma, não é? Eu também estava a pensar isso, é porque a pessoa pode fazer antes e depois ficar aqui o tempo todo a Mas isso é a só quem limpar. tiver coisas no nariz. Pronto, a Quem não limpar. tiver. Sinais de alerta de problemas vocais, além da rouquidão, que eu Sim, acho. sim, a rouquidão, pronto, normalmente, mas está a ficar um bocadinho desvalorizada, por isso é que eu também fiz questão de dizer, se Sim, porque sentirem... há comprimidos para tudo. Toma isto não sei quanto tempo e as Sim, pessoas acham que sim. como há comprimidos é uma coisa que é normal acontecer. Sim, pronto, mas às vezes não vai com comprimidos. Mas pronto, normalmente sentirem fadiga ao final do dia é um dos sintomas também que aparece. Quebras de voz, pessoas que têm utilizam, por exemplo, casos dos cantores, não é? E começam a perceber que têm quebras na sua voz, também é um sinal de alerta, não é? De que há alguma coisa. Se sentirem a voz com muito ar, com suprosidade, começam a falar assim, não é? E com muito esforço, convém ver o que é que está a acontecer. Se notarem que a voz ou desceu muito de tom, não é? Ou subiu, não é? É importante também verem o que é que Perceber. aconteceu. E se estiverem sempre a pigarrear ou com tosse, convém também estarem Isto atentos. quem usa a voz como profissão, mas também quem não usa a voz como profissão, não é? Sim, claro, isso. Os profissionais da voz é obrigatório, não é? É obrigatório e se calhar estão mais conscientes, não é? Porque é o seu instrumento de trabalho, percebem que alguma coisa está a falhar, não é? Sim, mas mesmo assim, às vezes, ou tentam sempre protelar, ou pensam, isto vai passar, ou É porque está frio, é porque está isso. calor, é porque me tomam uns constipei. reboções de mentol e depois... Sim, sim. Um bocadinho de gengibre. Sim, Ajuda mas às ali vezes, a- pronto, não passa, então é importante verem essa situação. Então quem é que pode ter consigo, Sara? Porque faz aqui esta parte da terapia da fala que nós falámos, mas também esta parte do coach. Explique-nos como é que junta estas duas coisas. Então, o coach eu tirei porque comecei a perceber que a mente tem um poder muito grande na voz. Ou seja, de alguma forma, havia pacientes que ficavam, por exemplo, no caso de cantores, não é? Melhoravam a voz e depois chegavam ao palco onde tinham perdido a voz e perdiam novamente. E as cordas vocais estavam bem. Então, a partir desse momento, comecei a achar que a mente tinha um poder muito grande na voz. Então, tirei o curso de coach e foi bom porque consegui também ajudar a motivar mais os meus pacientes, porque às vezes eu sentia que tinha os exercícios adequados à pessoa, mas o mais difícil não era dar os exercícios, era motivar a pessoa a fazer os exercícios, é ver estes pormenores, e vai fazer, e quando é que vai fazer, e é viável para si, não é? Pronto, quantos minutos é que consegue fazer, não é? Se me disser assim, olha, só tenho 3 minutos, então eu escolho os melhores exercícios para ela fazer em 3 minutos.
Então o coach também me deu isso de festejar, ou seja, ter um ponto A e um ponto B, não é? O paciente chega e está com um problema de voz, não é? E quer chegar a um ponto B, não é? Quer ser uma excelente, sei lá, apresentadora de televisão, não é? Então nós festejamos cada etapa e ajudamos a motivar, e o coach trouxe-me isso, essa bagagem, não é? Também de motivação e esse cuidado de também trabalhar a parte da mente, de repetirem frases positivas, a minha voz é linda, maravilhosa, a minha voz chega a todo lado. É linda e maravilhosa. Eu acho que por mais que eu repita isso, Sim, isso tem a ver com a voz que nós ouvimos, nunca é a voz que nós percepcionamos. Pronto. sim, a minha que eu ouço em mim não é assim tão má. A que vocês ouvem é péssima. Tenho-vos a dizer. É diferente, mas temos que integrar as duas porque fazem tudo parte da fazer o ruta. que é o que é, fazem tudo parte da aceitar. ruta. Tem que- Isso. Não sou eu, porque eu não a ouço, são os outros todos, são vocês. Eu ouço só esta que está aqui dentro. Aqui dentro está tudo bem, está camuflado, não é? Tem gordurinha à volta. Sim. Mas tem uma voz bonita, a Ruth. Sim. Projetada, sem dúvida. Não há falta de projeção nesta voz. E então, quem é que pode ir ter consigo? Portanto, já vimos professores, profissionais de Atores, saúde. Ai, que disparado, profissionais de saúde. Professores, atores, jornalistas, apresentadores de televisão, cantores, secretárias, administrativos. pessoas que façam também apresentações e que Isso, costumem por jovens exemplo, dar que... palestras ou que vão Sim. defender uma tese de mestrado, sei lá, Sim, não é? sim. Sim, e agora com esta nova valência que vim recentemente graduar aqui a Lisboa, mesmo pessoas que tenham traumas em falar em público, já vai ser possível conseguirem. É novidade fresquinha. Então é daquelas coisas. Exatamente. E pronto, e por isso, mesmo pessoas que tenham medo de fazer apresentações, ou jovens na faculdade, não é? Que quando se fala em que há uma avaliação oral, todos os jovens já ficam preocupados E é e uma com coisa que medo. eu fico horrorizada porque quer dizer que nós estamos a preparar os jovens para Isso. fazerem isso. Deveríamos estar a Sim, prepará-los na sim. escola. Mas lá ia eu aqui ser contestatária neste... E usar a voz, não é? Exato, e usar a voz mais alta. Não vale a pena. Sim, mas pronto, há essa possibilidade e a Projeta a Voz também vai ajudar nesse sentido, de cada vez mais as pessoas precisam, não é? E há muita gente que tem uma voz maravilhosa, tem produtos maravilhosos, mas por causa de se exporem ao público fica tudo guardado, não é? E a ideia da Projeta a Voz não é só projetar a voz, mas também a comunicação e as pessoas também perderem o medo pronto, de falar em público, não é? Cada vez vai ser esse... E falou-nos também daquela parte da audição, portanto, quem tinha implantes cocleares, não é? Sim, sim. Ou seja, quem de alguma forma perder a audição, não é? Deverá consultar um otorrino e mesmo em casos de surdez severa, que é mesmo não ouvir nada ou profunda, há a possibilidade de colocar um implante, que é feito por um otorrino, não é? E depois fazer uma reabilitação e voltarem a ouvir, que também é bonito, não é? As pessoas depois ficam surdas e isolam-se do mundo, mas ainda têm esta possibilidade de voltar a renascer e voltar a ouvir. Portanto, muitas razões para irem ter consigo. Sim. E planos, assim muito rapidamente, planos para o futuro? Planos, agora é juntar a hipnose, que é a minha recente formação, e ajudar também, juntamente com a terapia da fala e o coach, também ajudar a resolver traumas de pessoas que ou foram gozadas quando eram pequeninas e marcou isso, ou algum amiguinho sem querer gozou com eles, dizendo, olha quem és tu, não sei o quê, às vezes estas coisas ficam marcadas e ajudar as pessoas a curar isso com a hipnose e irem para o mundo e espalharem a voz. Muito obrigada, Sara. Obrigada eu. Muito sucesso. Muito Obrigada. sucesso. Tudo bom. Obrigada para vocês também. E nós sem traumas, seguimos em Estamos frente. aqui com uma bagagem para tratar bem da nossa voz. Só, ora bem, Outro dia em off. Portanto, vamos aproveitar este momento para lembrar os próximos programas pelas 15 horas. agora quando a Cláudia me irritar, eu já sei o que é que eu posso fazer para a irritar. E eu falo mais alto. Mas depois tens que ver se preparaste a tua voz para estar projetada. Claro. Portanto, olha, hoje aprendeu aqui a ter cuidados
cuide da sua voz, porque realmente uma coisa muito importante que nós temos é podermos comunicar aos outros o quanto os amamos, claro. E chegamos sempre ao mesmo. Cuidado com a alimentação, É dormir bem, Exato, cuide de si. exercitar. Cuide de si, porque precisamos que viva muitos anos para nos ver aqui todos os dias, de segunda a Exato. sexta-feira. Pelas 15 Exato. horas. Porte-se bem, até a próxima. Um beijinho, tchau, tchau.